Olá, meus irmãos, minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a ter você esse vídeo, possa trazer da paz de Deus, bênção para a sua vida. E quero reforçar aquele pedido que você possa estar curtindo aí, você possa estar comentando. Se ainda não inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Peço a vocês que continuem espalhando esse canal, esse link a cada dia com o maior número de pessoas. Estamos aqui para mais um alimento da palavra de Deus, mais uma porção para a minha vida e para a sua vida, para que possamos aí ser fortalecidos pela palavra de Deus. Hoje nós vamos falar do livro de Salmos, de número 31. Salmos de número 31, a partir do verso de número 9, que diz assim, olha: Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumido está de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da iniquidade. Os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui um opróbrio dos meus vizinhos, um horror para os meus conhecidos. Os que me viam, riam e fugiam de mim. Verso 12. Estou esquecido no coração deles, como um morto sou, como um vaso quebrado. Nós temos aqui esse salmo de número 31, que é um salmo que também foi escrito pelo rei Davi. Eu sempre tenho o costume de dizer que Davi ele é uma referência para mim e para você. Você ouve pregações sobre Davi, campanhas sobre Davi, louvores que falam sobre Davi. Davi ele é um personagem que se tornou uma referência para mim e para você, das grandes vitórias, grandes conquistas, principalmente da vitória dele contra o gigante Golias. Então Davi ficou marcado. Na maioria das igrejas, dificilmente você vai achar um crente que nunca se ouviu falar em Davi. A maioria das pessoas se inspira em Davi, porque vê um homem que reinou 40 anos e foi um grande exemplo. Só que eu gosto de dizer que Davi, a vida de Davi não foi só de vitória. A vida de Davi não foi só de conquista. A vida de Davi não foi só de êxito. A vida de Davi teve momentos difíceis na caminhada. E esse capítulo de número 31 que nós acabamos de ler faz parte num desses vários momentos difíceis que Davi passou. Olha o que esse homem vai descrever que ele estava vivendo. Capítulo 31, verso 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido de tristeza, os meus olhos, a minha alma, o meu corpo. Davi está pedindo a Deus que tenha misericórdia dele, porque ele está totalmente consumido de tristeza. A tristeza tomou conta dos olhos dele, da alma dele, do corpo dele. Davi está plenamente debaixo de uma tristeza, pedindo a Deus que tenha misericórdia. No verso 10 ele diz: Porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiro, e a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Davi está entrando num momento de fraqueza, a força dele está descaindo de pouco a pouco. Verso de número 11, por causa de todos os meus inimigos, fui um opróbrio, que significa uma vergonha. Diante dos meus vizinhos sou um horror para aqueles que me conhecem. Todos que me veem fogem de mim da rua. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Nós temos aqui o lado B da história de Davi. Um homem que está fraco, angustiado, triste, se sente esquecido, se sente como um morto, como um vaso quebrado. Talvez algumas dessas situações que Davi estava vivendo, você esteja vivendo. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão debaixo de perseguição, carga, tristeza, angústia, enfraquecendo a cada dia mais. Talvez você, para as pessoas, é como um desconhecido, como uma pessoa morta. Talvez você se sinta como Davi, como um vaso quebrado. A vida, ela tem altos e baixos. Como eu disse, Davi teve momentos bons, de vitórias, de conquista, trono. Mas agora Davi tem o outro lado da vida, que é luta, adversidade, choro, lágrima. Situação que muitas das vezes eu e você passamos. Situação que muitas das vezes eu e você presenciamos ela na nossa caminhada. Só que Davi, mesmo estando nessa situação triste, uma situação difícil, que parecia que era o fim, não foi o fim de Davi. Davi, ele conseguiu dar a volta por cima. Mas a pergunta a ser feita é: como que Davi conseguiu sair destas situações adversas que ele estava vivendo? No capítulo 31, verso de número 14, Davi diz assim: olha,
Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão em tuas mãos. Livra-me da mão dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Como eu disse, Davi estava se comparando com um vaso quebrado, um homem morto, esquecido. Quem via ele na rua fugia dele. A alma, os olhos, a carne, o corpo, Davi está cheio de tristeza, angústia. A perseguição de Davi era terrível. Mas olha a declaração dele, capítulo 31, verso 14 de novo. Mas eu confiei em ti, Senhor. Mesmo se sentindo dessa forma, Davi, ele continuou confiando no Senhor. Existem lutas, adversidades que você passamos, ela tem um propósito, nos fazer deixar de confiar no Senhor. Talvez você esteja triste, talvez você se sinta uma pessoa esquecida, talvez você esteja como um vaso quebrado, talvez a sua força dia após dia vai se descaindo, você se sente uma pessoa inválida. Mas olha, aprenda com Davi. Mas eu confiei no Senhor. Não permita que essa tristeza, essa angústia, essa perseguição venha fazer você deixar de confiar no Senhor. Davi, ele conseguiu sair da situação porque ele continuou confiando no Senhor. O segredo para você vencer esses males é permanecer confiando no Senhor. Ele continua no verso 14. E eu disse: Tu és o meu Deus. Mesmo com um vaso quebrado, mesmo esquecido, mesmo que as pessoas fugiam dele, mesmo estando numa situação negativa, ele diz: Tu és o meu Deus. Ou seja, eu não te abandono, eu não abro mão do Senhor. Aqui nós vemos a segunda coisa que é muito importante para mim e você. As adversidades quer que você largue a Deus. As adversidades quer que você não veja mais Deus como seu Deus. Mas além de Davi confiar no Senhor, ele diz: Tu és o meu Deus. O significado dessa declaração é: eu não abro mão do Senhor. Eu não vou te abandonar, eu não vou esquecer o Senhor. Eu não vou virar as costas. Mesmo estando fraco, não largue a Deus. Mesmo se sentindo esquecido pelos homens, não largue a Deus. Continue declarando: eu confiarei no Senhor e tu és o meu Deus. No verso 15, Davi diz: os meus tempos estão em tuas mãos. Mesmo Davi se sentindo como um vaso quebrado, triste, angustiado, a força dele descaindo, ele diz: os meus tempos estão em tuas mãos. O que Davi está dizendo? Senhor, tu sabe a hora de agir, tu sabe o momento de trabalhar em meu favor. Quando nós estamos em situação negativa, nós queremos que Deus haja no nosso tempo, opere no nosso tempo, manifesta-te no nosso tempo. Mas Davi disse: não, os meus tempos estão em tuas mãos, Senhor. No teu momento, tu vai agir. Na hora certa, tu vai agir. Então aprenda a descansar no Senhor. No momento tão difícil que Davi estava atravessando, ele aprendeu a descansar no Senhor e saber que o tempo da vida dele estava na mão do Senhor. E no momento certo, Deus iria agir. No momento certo, Deus iria trabalhar em favor dele. Ele continua no verso de número 15, dizendo: olha, livra-me das mãos dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. E mesmo se sentindo como um morto, um vaso quebrado, triste, angustiado, ele diz: Senhor, livra-me das mãos dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. O que Davi está dizendo? Senhor, eu estou como um vaso quebrado, mas o Senhor é poderoso para me tirar da situação. Eu estou angustiado, mas o Senhor é poderoso para me livrar daqueles que me perseguem. Independente da situação que você esteja, Deus continua poderoso, grande, para te livrar, para te tirar da situação. Então eu quero que você possa guardar essas palavras de Davi. Triste, com um vaso quebrado, esquecido, as pessoas fugiam dele, se tornou como um pobre, uma miséria diante dos olhos das pessoas. Olha, Davi vivia nesse momento. Mas ele diz: mas eu confio no Senhor. O Senhor continua sendo o meu Deus. Os meus tempos estão em tua mão. Tu sabe a hora de agir. E livra-me, Senhor, dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Porque ele acreditava que Deus era poderoso para trabalhar em favor dele e mudar aquela situação. Quero orar para que você que esteja vivendo esses dias maus, de dificuldade, possa declarar o que Davi diz no capítulo 31, verso 14 e 15. Mas eu confiarei no Senhor. Continue confiando. Tu és o meu Deus, não abra mão do teu Deus. Os meus tempos estão em tuas mãos. Deus sabe o tempo e a hora certa de agir. Livra-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Eu estou de mal, mas o Senhor é poderoso para me livrar e me tirar da situação que eu estou vivendo. Quero orar para que estas verdades possam te alcançar. E da mesma forma que Davi, no momento, parecia estar no fundo do poço, conseguiu sair daquela situação, que você também possa sair da situação,
porque Deus é poderoso para agir na nossa vida da mesma forma que agiu na vida de Davi, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, eu oro, apresentando a vida desse homem, dessa mulher, que talvez está vivendo como Davi estava vivendo, como um vaso quebrado, triste, esquecido. Pai, vivendo um momento de miséria, de angústia, de sofrimento. Tudo estava indo de mal a pior. Ó Deus, parecia que não tinha jeito, parecia que estava acabado diante dos olhos das pessoas. Mas Davi, meu Deus amado, continuou confiando no Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que esse homem, essa mulher, não perca a confiança no Senhor. Davi disse, tu és o meu Deus. Ó Pai, ele disse, não te abandono. Meu Deus, se esse homem, essa mulher está vivendo dias difíceis, não permita que ele venha abandonar o Senhor, pelo contrário, que ele possa se apegar. E se porventura essa pessoa abandonou o Senhor, que ele volte para o caminho certo, porque o Senhor está pronto a ajudá-lo e ajudá-la, meu Pai. Deus, Davi entendeu que os tempos da vida dele estavam na tua mão. O Senhor sabia o momento certo de agir. Por isso que essa pessoa, mesmo estando em dificuldade, possa aprender, Pai amado, a descansar no tempo do Senhor. O Senhor sabe como operar. E Davi pediu ao Senhor que livrasse ele, Pai, porque ele acreditava que o Senhor é poderoso para manifestar o teu poder em favor da vida dele. Ele estava naquela situação negativa, difícil, mas ele tinha um Deus que era poderoso para dar o livramento, poderoso para bater todos os inimigos estavam se levantando contra ele. Assim eu oro, entregando essa vida, essa casa, essa família. Deus, que todo mal caia por terra, toda angústia e tristeza possa cair por terra. E quero declarar que da mesma forma que Davi saiu dessa situação que parecia que era negativa, impossível, quero declarar que esse homem, essa mulher, essa família vai sair dessa situação negativa, meu Pai. E lá na frente o teu nome será glorificado. Eu oro, apresento a vida de cada um. Te peço que essa palavra possa trazer alimento e direção que vem da tua parte, falar aos corações de cada um. Eu abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que possamos aprender com a vida desse grande homem chamado Davi. Amém.